Olá, façamos todos um bom dia. Hoje, 2 de dezembro de 2020, cumprimentando todos os presentes, a mestranda Eliana Guimarães, o professor Aloer Batista Freire, a professora Danúbia, a nossa querida Claudinha, Bruno Bernardes, o mestrando Leonardo Jackson. Estamos aqui hoje para a banca de dissertação da aluna Eliane Guimarães Pacheco, cujo título é A Desproteção das Pessoas Portadoras de Impedimentos Mentais e Intelectuais à luz da atual teoria das incapacidades e o contexto do Estado de Minas Gerais. Eu já vou passar a palavra para a Eliana, que terá 20 minutos para fazer as suas considerações, a sua exposição acerca da sua pesquisa, e em seguida passarei a palavra aos membros da banca avaliadora. Então, Eliana, com a palavra, você tem até 20 minutos. Um bom dia. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o meu orientador, professor Dr. Paulo Márcio Reis Santos, e agradecer pela zelosa orientação, imprescindível contribuição para a concretização dessa pesquisa. Meu muito obrigada. Ao professor Dr. Aloer Batista Freire Júnior, coordenador do curso de Direito da Faculdade FADLeste, a quem tenho muito apreço e admiração, meu muito obrigada por ter aceitado esse convite de participar dessa banca. Assim como gostaria de agradecer à professora doutora Danúbia Patrícia de Paiva por ter aceito prontamente o convite de participar dessa banca. Registro meus cumprimentos ao magnífico reitor professor Dr. Fernando de Melo Nogueira, ao ilustríssimo professor diretor da FCH Rodrigo Suzana, ao coordenador do programa de pós-graduação Estrito Sensu, professor Dr. Sérgio Henriques Zandona Freitas, cumprimento aos demais, ainda que virtualmente. A pesquisa que ora apresento, intitulada A Desproteção das Pessoas Portadoras de Impedimentos Mentais e Intelectuais, à luz da teoria das incapacidades e o contexto do Estado de Minas Gerais, ela tem como foco temático as alterações que foram realizadas pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Esse estatuto, ele trouxe para o ordenamento jurídico uma nova roupagem para a teoria das incapacidades. Então, aqui eu busco indagar como problema se essas alterações que foram realizadas pelo Estatuto promoveram, em verdade, um contexto de desproteção para as pessoas com deficiência mental e intelectual. As modificações trazidas pelo Estatuto com Deficiência irradiaram em todo o ordenamento jurídico brasileiro, especialmente no artigo 3º do Código Civil. Com a entrada em vigor desse Estatuto, o artigo 3º passou a contemplar como absolutamente incapazes somente os menores de 16 anos. Então, foi retirado do rol aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento, assim como aqueles que, por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. Percebe-se, assim, que o Estatuto trouxe que o reconhecimento de uma capacidade plena às pessoas com deficiência mental e intelectual tem um estudo, um balizamento aprofundado acerca da especificidade do proporcionando tratamento igual a pessoas essencialmente diferentes. Doutrinadores como Zeno Veloso, José Fernando, Thaisa Maria Macena, eles enfatizaram que houve um verdadeiro descompasso entre o regramento atual e a teoria das incapacidades, e a complexidade ainda dos portadores de impedimentos mentais e intelectuais. A motivação dessa pesquisa se deu de uma vivência profissional de quase 10 anos, trabalhando no judiciário e auxiliando durante as entrevistas dos curatelados.
no nosso dia a dia, no tribunal, no decorrer das entrevistas com os curatelados, nós percebemos que, às vezes, eles não têm nem ideia do que eles estão fazendo ali. Mesmo quando o juiz começa a indagá-los acerca de questões rotineiras, eles ficam perdidos. E cumpre ressaltar ainda que, quando eles adentram a sala da audiência, eles são informados de que se trata a ação, quais os efeitos que aquela audiência tem, a finalidade, e eles ficam exatamente apáticos. E, muitas vezes, eles sempre recorrem àqueles que o levam lá. Assim, fica uma situação visível que eles não estão entendendo o que está acontecendo ali. E, muito pelo contrário, às vezes eles ficam até acuados, achando que eles estão sendo penalizados por estarem ali. E sempre a gente percebe que há essa confiança com quem os trazem, que eles sempre remontam o olhar para eles, buscando, assim, auxílios, porque eles não têm ideia realmente do que está acontecendo. Então, sim, a emancipação dessas pessoas pelo estatuto não tem um condão de alterar essa realidade fática dessas pessoas. O Brasil, nós sabemos que tem uma grande população de pessoas com deficiência mental e intelectual. Para se ter uma ideia, foi realizada uma pesquisa em 2010 pelo IBGE, foi constatado cerca de 125.600 pessoas com deficiência mental e intelectual no estado do Brasil. Isso sem contar subnotificações, que a gente sabe que tem locais que realmente acontecem. E ainda, o estado de Minas Gerais, o agravamento de tal monta, que ele ficou entre o segundo estado com maior número de casos, em torno de 13,8% de toda a população. Ou seja, percebe-se aqui que, além do Brasil, o estado de Minas Gerais é um estado que ele está em evidência com a quantidade de casos e tratamento dispensado a essas pessoas. Percebe-se que o Brasil é um país carente de políticas públicas para atender essas demandas específicas desse grupo populacional. E o papel das políticas públicas é o quê? É identificar, planejar, solucionar os problemas com ações governamentais. Mas não são umas ações governamentais, elas têm que ter eficácias de acordo com as diversidades das eficiências. Então, o Estatuto, ele trouxe regramentos iguais para todas as pessoas com deficiência, não dando atenção às particularidades de cada deficiência, resultando, assim, num tratamento igual a pessoas diferentes. Quanto aos negócios jurídicos realizados pelas pessoas, uma vez que o deficiente mental, intelectual, sendo uma pessoa plenamente capaz, ele poderá realizar sem qualquer restrição, que não será aplicado invalidades previstas do artigo 166 e 171. Por quê? Eles são como se diz, da hipótese mais remota, eles serão relativamente incapazes. Eles não serão absolutamente incapazes mais, ainda que haja ausência de discernimento. Os atos praticados deles poderão ser, no máximo, anuláveis. E grandes questões têm sido levantadas. Embora o Estatuto seja novo, está trazendo uma certa insegurança jurídica. Um exemplo clássico se remonta ao fato de uma pessoa que visivelmente não tem capacidade, chegar num cartório e tentar fazer um contrato de venda de um apartamento. Como o tabelião vai se manifestar diante disso, sendo que a própria lei diz que ele é absolutamente capaz? E ele tem fé pública para relatar que, naquele momento, ele não visualizou essa capacidade. Então, a lei não deixou a lei engessou a forma de proteção dessas pessoas. Como se percebe, denota-se certa proteção para que os maiores que, por motivo de deficiência e limitação de ordem psíquica, não tenham o mínimo de liberdade, compreensão e discernimento para a prática dos atos da vida civil e celebração dos negócios jurídicos. A interpretação literal desses dispositivos nos leva à conclusão de que as pessoas deficientes mentais e intelectuais que não possuem discernimento contra eles continuam a fluência também do prazo prescricional.
Porque uma vez que não há mais absolutamente incapaz, essa segurança que eles tinham não tem mais. Acontece o seguinte, merece registro, e de acordo com algumas pesquisas que eu fiz, inclusive fora do estado de Minas Gerais, tem julgamentos e julgados que entendem que, embora essa pessoa seja relativamente incapaz, contra ela não pode haver afluência do prazo prescricional, mas são decisões isoladas. Então, o que nós temos hoje? É um instituto de proteção que, na realidade, está trazendo uma desproteção. Quanto ao questionamento acerca da interdição e curatela, com a entrada em vigor, alguns autores começaram a relatar que não existe mais a interdição, e sim a curatela, né? No entanto, Rodrigo da Cunha trouxe um posicionamento que falou, olha, existe sim a interdição. Nós podemos não querer continuar utilizando a terminologia interdição por entender que ela remonta uma ideia de exclusão. Mas nós temos uma curatela que com uma nova roupagem. Mas essa roupagem é o quê? Que ela só será permitida para limitar atos negociais e patrimoniais. Os atos existenciais, ela não será alcançada, né? Então, será uma medida extraordinária, que deverá durar o menor tempo possível e deve ser proporcional às necessidades e circunstâncias do caso concreto. Pois assim, estudando na pesquisa, eu me referi a alguns julgados do Tribunal de Justiça acerca da aplicação desse novo instituto aos casos concretos. E ali nós tivemos diversas decisões. Dentre elas, havia uma combinação entre o artigo 1767, inciso 1º, com o artigo 755, que estão lá. Estão sujeitos à curatela aqueles que, por causa transitória e permanente, não puderem exprimir sua vontade. E aí, bem como a curatela deverá ser atribuída a quem melhor possa atender os interesses do curatelado e considerará características pessoais do interditado, observando as suas potencialidades, habilidades e vontades e preferências. Então, o que o julgador está fazendo? Ele está utilizando de uma gradação da extensão da curatela, inclusive sobre os aspectos existenciais, sob o argumento de quê? De proteger a dignidade daqueles que não podem exprimir a sua vontade. Então, assim, nós tivemos posicionamentos, tivemos decisões no Tribunal de Justiça de Minas Gerais das seguintes questões. Decretação de interdição de forma ampla, tanto para atos patrimoniais quanto existenciais, nomeando curador para representar. Em outro julgado, nós tivemos decretação de curatela somente para atos negociais e patrimoniais, curador, assistência, e manteve-se a capacidade plena. Embora ele tenha dado uma curatela para essas pessoas, ele manteve a capacidade plena dela. E a decretação da curatela para atos negociais e patrimoniais e decretou a incapacidade relativa, e mantendo o curador como assistente. Estão verificando que eles vão tentar proteger de uma forma eficaz o quê? A individualidade, a dignidade e os direitos da pessoa, que elas não têm condição de externar a sua vontade livre. Cumpre esclarecer aqui ainda que o posicionamento aqui relatado foram decisões das câmaras cíveis do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Paralelamente, quando foi instituída a Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, já havia um projeto de lei 757, que, de autoria dos senadores Antônio Carlos Valadares, Paulo Paim, com a finalidade de corrigir esse descompasso da lei, uma realidade. A proposta era a retomada legal das pessoas deficientes sem o pleno discernimento ou que não puderem exprimir a sua vontade e os limites da curatela, considerando que a lei deixou várias lacunas. O projeto de lei tinha esse objetivo principal: resgatar mecanismos de proteção jurídica
e a retomada da previsão da incapacidade absoluta para os maiores de 18 anos que, por qualquer razão, apresentasse ausência de discernimento. Ocorre que, durante as votações, essa questão foi afastada, e quando esse projeto chegou na Câmara, ele já não tinha esse propósito mais. Eles retornaram, eles mantiveram a capacidade plena para todas as pessoas maiores de 18 anos que têm algum tipo de discernimento. Ou seja, a lei, a PL 757, tentou consertar essa desproteção, mas ela foi vencida. O projeto se encontra hoje na Câmara dos Deputados, com o número 11.098, sem essa alteração, mantendo. Assim, confirma-se a hipótese da pesquisa saber que o legislador, na pretensão de promover de forma igualitária a inclusão das pessoas deficientes, proporcionou alterações na teoria das incapacidades sem atentar à diversidade de deficiência que acometeram a população brasileira, desaguando em quê? Em comprometimento dos direitos e garantias das pessoas com deficiências mentais e intelectuais. Apresenta-se aqui, como correção dessa desproteção para os deficientes mentais e intelectuais, uma reforma, né, que introduza no ordenamento jurídico uma reforma adequada para uma abordagem diferenciada para atender os graus de especificidade no comprometimento mental dos indivíduos, que garantindo, assim, a dignidade da pessoa humana, bem como a igualdade substancial, reconhecendo que as desigualdades necessitam de um tratamento diferenciado na medida da sua desigualdade. Assim, me coloco à disposição da banca para maiores questionamentos e críticas. Obrigado, Eliana. Então, seguindo aqui as normas internas, eu já passo a palavra ao professor doutor Aloer Batista Freire Júnior, para que no prazo de até 20 minutos possa fazer as suas considerações, seus acréscimos e também, caso assim queira, perguntas à candidata, que deverá anotar os questionamentos, as observações, para que após a conclusão da fala do professor doutor Aloer, será repassada a palavra à candidata e em seguida também devolve-se para o professor Aloer. Aloer, desculpe. Inicialmente, eu queria dar bom dia a todos, bom dia aos componentes da banca, ao professor doutor Paulo Márcio, orientador da candidata Eliana, a professora doutora Danúbia, Patrícia, bom dia também a Eliana, a qual tenho grande apreço, e a todas as pessoas presentes nessa defesa. O meu bom dia, espero que todos estejam bem nesse período complicado que nós estamos passando aí. Também gostaria de agradecer a possibilidade de estar presente com vocês. É uma satisfação estar presente numa banca da FUMEC, é a minha primeira participação com vocês aí na FUMEC. Estou inteira disposição, como disse o professor. E no que tange ao trabalho, eu tenho algumas considerações a passar. Geralmente, nas outras bancas, eu passo ou para o orientador ou para o candidato, tiro uma foto, mando, nesse período agora de pandemia, nas bancas que estão sendo online, aí o professor orientador depois só me indicar da forma que eu deveria passar algumas considerações. Mas de forma bem célere, Eliana, eu queria passar para você, no que tange a dissertação, a parte escrita, são algumas coisas que acontecem na escrita mesmo, nada que desabone o mérito do trabalho, muito antes, pelo contrário, tá? O trabalho está muito bem escrito, está muito bem coeso, a sua dissertação, ela tem uma simbiose muito grande com aquilo que você pretendeu no seu tema, Então, são coisas que acontecem durante a escrita, que a gente, por mais que a gente escreva e revise, passa algumas coisas mesmo, não tem como. Então, eu fiz uma listinha aqui, por exemplo,
quando você chegar na referência, lá na página 68, quando você cita o Jorge Salomão Leite, ele está um pouquinho dislexo, né? Você tem que só tirar, ele está na classe da letra A, é só você passar para o Leite, lá na letra L. Então, são coisas assim, espaçamento, tipo na página 26 e 27, quando você pega lá na citação longa, você pega aí o espaçamento, ele parece que ele não está simples. Então, são coisas simples, assim, de colocar no lugar. Fiz uma listinha para você, e o seu orientador depois ele me indica se eu passo diretamente para você, eu passo para ele, para já adiantar, quando você for fazer o seu depósito final aí, para que você já adiante a sua correção. No mais, quanto ao seu trabalho, a gente observa, e que você trouxe, aí, nesse estudo do Estatuto das Pessoas com Deficiência, uma grande problemática, principalmente no direito privado, a gente observa muito a falta de zelo que o legislador tem no momento de editar as normas, Então, a gente observa que o legislador, ele deveria ter um maior zelo e preocupação na hora de editar, para evitar algumas falhas que colocam em xeque a própria existência e finalidade da norma. Embora seja salutar o nosso sistema interpretativo, até mesmo com as soluções de questões dadas pelo Poder Judiciário, não é correto de que, de forma explícita, as leis que tenham uma finalidade, elas não sejam cumpridas ou não alcancem essa finalidade por falta de normatização originária. É muito complicado, porque a interpretação é interessante, nos pontos em que a norma deixa margem, logicamente, tá? Mas a falta explícita da própria finalidade que a norma pretende, leva aí uma normatização indireta, o qual a gente observa em vários institutos do direito, no qual essa normatização indireta pode retirar, por vezes, o completo conteúdo que a norma busca. Então, você trouxe muito bem aí essa problemática que a gente observa, que nem eu disse, principalmente no direito privado, a gente observa aí um pouco dessa falta, desse zelo que tem acontecido, infelizmente, há algum tempo no nosso sistema jurídico. Eu tenho algumas sugestões do seu trabalho, como eu disse, gostei muito do seu trabalho, mas algumas sugestões aí que você, às vezes, for continuar escrevendo sobre o tema e tudo. Eu creio que, quando você trata a parte do Estado liberal e o Estado social, o Estado democrático de direito, nesse ponto, talvez, seria interessante um estudo aí sobre autonomia da vontade e autonomia privada. O professor César, ele trata muito bem desse tema, o professor César Fiuza, então, talvez seria interessante esse paralelo, juntamente com um estudo conjunto da autonomia privada do incapaz no campo patrimonial, poderia acrescentar aí a sua defesa, uma vez que a gente observou no seu trabalho aí, que no campo existencial, a norma, ela veio trazer de forma explícita vários conteúdos, mas no campo patrimonial, ela é bem falha, inclusive, como você falou, e muito bem na sua explanação, essa problemática em considerar certas pessoas absolutamente capazes, e quando, na realidade fática, elas não assim seriam. Então, no campo patrimonial, nós poderíamos ter aí alguns problemas. Outra sugestão, que talvez poderia enriquecer aí, o estudo, embora você, no próprio tema, você restringiu ao estudo ao âmbito do Estado de Minas Gerais, talvez uma breve explanação sobre o tratamento do deficiente e o próprio regime de incapacidade no direito comparado, talvez poderia ajudar a dar mais solidez, ainda mais do que você pretende, muito embora, volto a dizer, você muito bem colocou no seu tema e restringiu aí o estudo no âmbito do Estado de Minas Gerais. Essas são as minhas considerações aí em face do trabalho. No que tange as perguntas, ao longo da sua explanação, você até já mencionou alguns pontos, mas só para a gente consolidar ainda mais aí, eu tenho 3 questionamentos e meio, um praticamente você já respondeu, tá? O primeiro questionamento é o seguinte: na página 27, você traz aí uma citação do José Fernando Simão, tá? Inclusive, quando o professor ele vem falar do Estatuto das Pessoas com Deficiência,
no início da citação dele, ele fala que esse descompasso entre a realidade e a lei será catastrófico. Ele nem fala que pode ser, ele já afirma que vai ser catastrófico. Eu queria ir, né, embora nesse ponto até você já mencionou, quando você falou da professora Thaisa, queria saber se realmente você considera que esse descompasso está sendo catastrófico mesmo na nossa realidade. Outra coisa, quando a gente observa, e você até trouxe no seu trabalho, o artigo 6º, né, da lei, né, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o artigo 6º, ele trouxe um rol de conteúdo exclusivamente de matéria existencial. Está lá explícito, lá no artigo 6º, esse conteúdo. Eu queria saber do seu entendimento por que a lei assim não fez em matéria patrimonial. Somente elencou o rol existencial aí no artigo 6º. Um outro questionamento, né, seria aí, se você considera, né, que o Estatuto das pessoas com deficiência, ele, né, embora você trouxe aí até no tema, né, a desproteção, se você considera aí que ele cumpre, né, a finalidade em face de todos os deficientes, uma vez que o próprio Estatuto não está levando em conta as desigualdades de discernimento. Ele trata todos da mesma forma, mas não leva em conta aí as desigualdades. Então, você entende que a lei está cumprindo aí a finalidade, mesmo que indiretamente, tá? E para finalizar, como você até falou aí dos julgados, você trouxe muito bem, os julgados aí do TJMG, e aí, em um dos julgados que você colou o trabalho, existe, né, uma defesa explícita e ferrenha, que a curatela abarcaria somente, né, questões patrimoniais, excluindo totalmente, né, e diretamente questões existenciais. Beleza. Daí eu queria saber, né, de você, como ficariam os atos existenciais, né, que possuem reflexos patrimoniais, né, praticados aí pelo, né, deficiente. Então, os meus questionamentos são esses. Eu queria aí, te parabenizar pela sua escrita. Como eu disse, eu tenho aqui para te passar depois, né, algumas correções, né, da escrita, erros de digitação, coisa pouca, né, que não desabona de forma alguma o mérito do seu trabalho, tá? E aí depois eu vejo a forma aí de te melhor enviar. Um grande abraço, muito obrigado. Muito obrigado, professor Aloé. Eu vou lhe pedir a fineza de encaminhar diretamente para a Eliana as suas anotações, que muito enriquecem para o trabalho, e passo a palavra a Eliana para manifestar acerca das considerações, responder as perguntas, e em seguida voltarei a palavra ao professor Aloé para indagar se está satisfeito ou não com a fala da Eliana. Professor Dr. Aloé, eu gostaria de agradecer as ponderações que o senhor fez no meu trabalho. Com certeza, só tenho a dizer que vai engrandecer, sim. Eu certamente tomei notas de todas e vou cuidadosamente colocá-las em prática. Quanto à citação do José Fernando Simão acerca desse descompasso entre a realidade será uma situação catastrófica. Bem, olha só, professor, doutor. Como houve esse distanciamento, como o Estatuto da pessoa com deficiência tratou todas as deficiências iguais e não diferenciou um deficiente mental de um deficiente físico, de um deficiente visual, eu acredito que sim. Para a parte de deficiente mental, só foi desproteção, vai trazer insegurança jurídica e seja, assim, para não ser ainda grosseira, eu acho que foi um descompasso total com a realidade. Então, eu entendo que nada cresceu as pessoas deficientes mentais e intelectuais. Acerca do rol do artigo 6º, que trata das questões existenciais, somente para título de ilustração, eu também fiquei com a mesma dúvida à época do início do estudo.
E realmente esse rol, pela complexidade da nossa vida, e jamais um rol daquela forma poderia trazer todas as questões existenciais. Então, ali nós já temos que é um rol exemplificativo. Quanto à possibilidade, o legislador, ele deixou o quê? A cargo do juiz colocar na sentença todos os atos negociais e patrimoniais que os deficientes mentais e intelectuais possam cumprir. Embora outro questionamento que a doutrina e os julgadores estão tendo, por ser muito complexo. Como é que eu vou colocar de cara? Eu já digo para o senhor, doutor, que já não podemos utilizar mais aquele padrão de sentença e interdição, aquele padrão normal. Agora, a sentença ela deverá ser de acordo com o caso concreto. E de acordo ainda com o quê? Com a análise da equipe multidisciplinar. De acordo com o perito médico, que será o perito médico, psicólogo, psiquiatra. Mas aí, vamos ter que levar em conta também quais são os quesitos que irão levar para esse profissional delimitar na perícia dele o que é ou não capaz da pessoa realizar. Então, o legislador ele deixou a cargo do julgador, e, por caso concreto, quais serão os atos patrimoniais e como serão, se eles terão curatela assistida ou representada. Isso ficou muito vago na lei. A questão do casamento e esse reflexo patrimonial que tem no casamento, inclusive, um julgado isolado que eu percebi, é que o juiz entendeu que ele deveria se casar somente no regime de comunhão, no regime de... no regime de compacto antinupcial, somente não comunicando os bens. Desculpa, eu esqueci o nome do regime agora. Então, o que acontece? A prática do casamento em si, ele pode realizar, mas se o casamento gerar patrimônios, ele teria que ter o pacto antinupcial. Outra questão que o senhor levantou, a questão se o estatuto cumpriu a finalidade. Olha, o estatuto é muito rico em disposições, porque não se tratou somente da deficiência física, mas também da mental, da sensorial, da visual. Quanto às outras deficiências, eu acredito que sim, ele é uma parte louvável. Por quê? É só a gente parar para observar. Os mesmos impedimentos que um deficiente mental tem, não é os mesmos impedimentos que um deficiente físico tem. E o do deficiente físico, o estatuto, ele foi louvável, porque ele criou disposições de acesso a órgãos públicos, a banheiros privativos, a questão de tratamento. Então, teve inúmeros direitos e garantia a essas pessoas. Mas no que tange a proteção da deliberação da vontade dos deficientes mentais e intelectuais que não têm discernimento, ele foi omisso, foi desprotetivo. Professor, é o que eu tenho nas minhas considerações. Obrigado, Eliana. Professor Aloer, satisfeito? Satisfeito, professor. Muito obrigado. Eu passo a palavra para a minha colega, professora doutora Danúbia. Bom, gostaria inicialmente, de agradecer pelo convite, muito satisfeita com a participação na banca. É um tema extremamente importante, então já dou parabéns para a Eliana por buscar um tema tão desafiador. Sempre falar de minorias, eu acho que é uma forma de melhor construção do Estado Democrático de Direito. Então, acredito que o tema é bem rico e há muito o que se discutir ainda, mas com trabalhos acadêmicos, com a evolução da aplicação, do que já vem trazido na Constituição, garantias de direitos fundamentais,
eu acho que conseguimos evoluir como sociedade e alcançar, né, esse tão esperado Estado Democrático de Direito que está em construção desde a Constituição de 88. Bom, Eliana, além da escolha do tema, eu queria parabenizá-la por tratar um pouco de estudo de casos. Eu acho que é extremamente importante. No direito, a gente, às vezes, se perde muito com a teoria e se afasta muito da aplicabilidade prática. Então, eu acredito que você foi muito feliz em trazer considerações com estudos de casos, com análise de jurisprudência, e me parece agora na sua apresentação que faz parte um pouco do seu cotidiano, né? Então, isso é bastante importante. Queria falar que o professor Aloé trouxe considerações muito relevantes, até entrou um pouco na discussão que eu queria ter com a Eliana, não o conhecia, né, cumprimentá-lo aqui, aproveitar para cumprimentá-lo. Bom, eu fiquei também um pouco, o trabalho é muito bem escrito, tá? Você tratou de diversas temáticas, você trata de tomada de decisão apoiada, apesar de não ter falado aqui na... de eleger quem poderia auxiliá-lo. Bom, sumiram as imagens aqui, eu não sei se vocês estão me ouvindo? Sim, voltou, deu um pique aí na sua fala e no seu vídeo, mas já voltou, por favor. Ótimo, bom. Eu vou até ir no mesmo ponto do professor Aloé, porque eu acredito, quando você tratou do Estatuto do Deficiente, você falou dele na página 20. E, não obstante você trazer até uma doutrina considerável, com análises do que seria opiniões mesmo, se o Estatuto ele seria ou um retrocesso, seria apenas uma alteração tímida, né, da nossa legislação, mas apesar disso louvável, eu senti falta de uma opinião sua, que você acabou trazendo agora, inclusive, isso foi despertado pelo professor Aloé, porque era até a pergunta que eu ia te fazer, porque eu acho que é fundamental você opinar se de fato seria um retrocesso, e aí talvez você possa colocar no seu trabalho, porque há a doutrina que considera um retrocesso, mas você poderia falar daquele efeito cliquet, que é o efeito da proibição do retrocesso, então seria talvez algo que você poderia acrescentar, ou se seria, na verdade, de fato, uma alteração que teria sido apenas tímida. E aqui na sua explanação, você fez uma diferenciação dos deficientes físicos com os deficientes mentais, que eu achei importante também, e pode ser que eu tenha passado despercebido, mas eu não vi isso muito bem trazido no seu trabalho. Então, para enriquecer apenas, eu acredito que você pode, a partir dessa página 20, que você traz as considerações sobre o Estatuto, você trazer mais situações, trazendo o que foi bom, por exemplo, o que foi ruim, e vir com a sua opinião acadêmica e fundamentada, se de fato foi mais um retrocesso, ou se tiveram algumas vantagens, como as que você acabou enumerando aqui para gente. Bom, e eu vou colocar, eu vi na sua apresentação, a pergunta que eu vou te fazer é porque eu fiquei na dúvida. Acho interessante você ter feito um corte, afinal de contas você trabalhou estudo de casos. Se você não tivesse feito um corte, considerando só o estado de Minas Gerais, talvez você não teria material suficiente, eu imagino, até, para trazer considerações válidas na pesquisa, porque quando a gente trabalha com estudo de casos, os requisitos são outros, né? Mas você fez o corte no estado de Minas Gerais. Eu queria perguntá-la se, durante a sua pesquisa, por que você tomou a decisão de fazer este corte em Minas Gerais? Se é por uma razão de localização mesmo, por estarmos aqui, ou se foi por uma questão de acesso à informação, porque, na verdade, você chegou a explanar
que aqui a gente não tem o governo, a gente não tem um material tão rico. Então, a minha pergunta é só com relação a essa questão e talvez uma sugestão que isso fique um pouco mais claro também no seu trabalho, porque você fez esse foco do Estado de Minas Gerais. Você comentou que o número mas eu acho que você pode trazer também um pouco do seu histórico mesmo de pesquisa, porque houve essa tomada de decisão, e aí essa seria meu questionamento e a minha indagação. Muito obrigado, doutora Danúbia. Eliana, com a palavra. Professora doutora Danúbia, é um prazer em tê-la na minha banca, tá? Não tive o prazer de conhecê-la pessoalmente na FUMEC, mas estou imensamente agradecida e pelas suas considerações, tá? As recebo com muito carinho. Quanto ao recorte no estado de Minas Gerais, doutora, quando eu iniciei esse trabalho, eu tive a oportunidade de ler o livro O Holocausto Brasileiro, que foi escrito pela Daniela Arbex, acerca do primeiro hospital psiquiátrico de Minas Gerais. E ali foi muito relatado muitas atrocidades, tratamentos desumanos, eram internadas pessoas sem um diagnóstico preciso. E o fato também de eu estar aqui em Minas Gerais também, e já ser funcionário do tribunal há mais de 10 anos, lotado em gabinete. Então, assim, eu comecei a estudar muito os julgados. Quando eu li o livro, eu confesso para você que eu fiquei uma semana, assim, relatando cada episódio do livro, que agora não vou remontá-los aqui, mas, assim, a forma como o Estado de Minas Gerais foi se direcionando à saúde e as políticas públicas aos deficientes mentais e intelectuais, eu achei que faltou muito. Eles não atenderam. E uma particularidade é que eu tinha uma irmã em casa, que ela chegou a fazer um concurso público, mas depois ela foi diagnosticada com uma doença mental, e eu praticamente a levava no médico, eu levava em outro, e assim, a gente não tinha um amparo. Então, quer dizer, se nós não tivéssemos condições de levá-las a tratamentos específicos, com psicoterapia, psiquiatra e tudo, essa equipe multidisciplinar, o Estado não tinha. E eu percebi que eu não consegui fazer um estudo aprofundado de outros estados, mas eu conversando com alguns amigos, inclusive de mestrados, que moram em Santa Catarina e Rio, era muito mais evoluído. E pela pesquisa também que a Daniela fez, como se remontou, que em Minas Gerais, só a partir de 2010, que começou a ter essa concepção a partir dessa pesquisa do IBGE, com relação à quantidade, por estar o Estado no segundo lugar com mais deficientes mentais e intelectuais, eu passei a perceber o seguinte: olha, gente, então o olhar deveria ser direcionado também, políticas públicas aqui. Então, assim, foi nessa direção que eu segui, entendeu? Com os dados também que eu consegui da Ana Carla Batista, que analisaram especificamente o município de Belo Horizonte, na minha pesquisa, com o perfil demográfico dessas pessoas. Então, foi aí que eu comecei a me motivar a centrar minhas pesquisas em Minas Gerais. E por também as diversidades dos julgados que foram tendo de 2015 a 2020, as alterações. Então, comecei a perceber, bem, aqui nós temos as políticas públicas que estão direcionadas, o poder público ele já fechou os olhos, e aqui o judiciário tentando reparar as lacunas, dando elasticidade maior para dar um cumprimento que era a lei. Então, minha motivação se deu a essa parte. Obrigado, Eliana. Doutora Danúbia, satisfeita? Sim, estou satisfeita. Eu fiz essas considerações de forma generosa, não é para criticar,
é apenas para enriquecer o seu trabalho, e eu acredito que você conseguiu apontar as principais questões relativas ao tema. Acho que quando você traz a questão da doutrina da jurisprudência, você está embasada numa citação que você fez do professor Pablo Couto, ele fala que, na verdade, o estatuto e que ele seria útil para que doutrina e jurisprudência, da forma até como você colocou aqui agora, para que doutrina e jurisprudência trouxessem as principais necessidades para fins de interpretação, para uma interpretação no viés constitucional. Bom, é isso. Então, satisfeita, professor, devolvo a palavra para o professor Paulo Márcio. Muito obrigado. Eu vou pedir licença aos participantes e convidar o professor Aluer e a professora doutora Danúbia para que possamos nos reunir também virtualmente lá no grupo do WhatsApp, cujo propósito é esta banca. Deixaremos o vídeo aqui fechado e o áudio também, e assim que deliberarmos a respeito do resultado, voltaremos. Só um instantinho, por favor. Ok, aguardamos o retorno.
Farei a leitura da ata da defesa da dissertação do programa de pós-graduação Estrito Sensu em Direito. Às 10 horas, no dia 2 de dezembro de 2020, instalou-se em sessão virtual na plataforma digital Meet a comissão examinadora do programa de pós-graduação Estrito Sensu em Direito para avaliação final da dissertação da candidata Eliana Guimarães Pacheco, da Faculdade de Ciências Humanas, Sociais e da Saúde da Universidade FUMEC. O trabalho apresentado corresponde ao requisito final para obtenção do grau acadêmico de mestre em Direito na área de concentração Instituições Sociais, Direito e Democracia, linha de pesquisa, autonomia privada, regulação e estratégia, sob o título A Desproteção das Pessoas Portadoras de Impedimentos Mentais e Intelectuais à luz da atual teoria das incapacidades e o contexto do Estado de Minas Gerais. Senhor presidente da comissão, orientador, professor Dr. Paulo Márcio Reis Santos, formalizou a abertura da sessão pública, deu conhecimento aos presentes do regulamento protocolar da sessão e, em seguida, passou a palavra à candidata para exposição oral sobre o seu trabalho. Após, o professor Dr. Aloer Batista Freire Júnior, que propôs questões da candidata e dela obteve respostas. Após, a professora doutora Danúbia Patrícia de Paiva, que propôs questões à candidata e dela obteve respostas. Ao término da arguição, a comissão se reuniu sem a presença da candidata e do público para julgamento e expedição do resultado final. O presidente da sessão e os membros da comissão examinadora deliberaram via online suas avaliações nos termos do regulamento do curso. O parecer conclusivo da avaliação da candidata foi comunicado publicamente pelo seu presidente com o seguinte resultado. Em nome da Universidade FUMEC, Eliana, declaro você mestra em Direito. Parabéns pela vitória, pela dedicação e pelo brilhantismo do tema inovador. Discutimos bastante e comemoro bastante. Eu vou passar a palavra novamente, agradecendo também ao professor Aloer para as suas considerações finais. Queria, de forma primeira, parabenizar a Eliana, com grande satisfação também que a gente destaca essa sua aprovação. É um ótimo trabalho, a gente sabe da sua capacidade, está de parabéns. Agora é só colher os louros aí dessa vitória e continuar com esses pontos acadêmicos que você tão se destaca. Queria também, mais uma vez, agradecer aí ao professor Paulo Márcio, agradecer aí à professora Danúbia, em virtude da presença, com grande satisfação, com felicidade, que participa aí dessa primeira banca com vocês aí na FUMEC, uma instituição de renome ímpar no nosso cenário jurídico. E do mais, um bom dia a todos, e mais uma vez, Eliana, parabéns. Nós agradecemos e contamos, sim, com a sua valorosa participação e contribuições em próximas bancas. Agora passo a palavra para a professora doutora Danúbia, para as suas considerações finais. Bom, Eliana, parabéns. Comemore bastante. E espero que continue os estudos. Pode evoluir para um doutorado. Com certeza. Se dedicando, porque a academia, ela exige da gente uma dedicação árdua, mas compensa. Saber que contribuímos de uma certa forma para o estudo do direito. Bom, agradecer a todos aqui pela oportunidade, e volte em outras bancas aqui com a gente no FUMEC. E é isso, bom dia a todos, forte abraço. Muito obrigado. Eliana, nossa nova mestra, com a palavra. Senhores doutores e presentes, muito obrigada. Professor doutor Aloer, é sempre um prazer. Professor Paulo, a quem vou sentir saudades. Professora Danúbia, muito obrigada mesmo por você ter aceitado prontamente participar dessa banca. E creio sim que em breve, com o doutorado, estaremos juntos novamente. O meu muito obrigada mesmo a todos da FUMEC que me sentiram acolhida desde o primeiro dia que aí estive, entendeu? Gostaria de consignar meu agradecimento ao professor Bruno, à Cláudia, que é um amor de pessoa,
e a todos os mestrandos. Meu muito obrigado, e feliz mesmo, muito obrigada mesmo, tá? Eu estou muito feliz. Um bom dia. Ótimo, muito bom. Agora, uma questão aqui não protocolar, mas tem que ser avisada previamente, o sorriso, que eu vou tirar um print screen aqui da tela. Até passei perfume, viu, professor? Ótimo, o perfume sai aí na... Deixa eu tirar aqui, então. Deixa eu ver. Todo sorridente, posso ir? Pode. Prontinho, gente. Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigada. Então, eu declaro encerrado os trabalhos. Uma boa tarde a todos. Até logo. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada.